Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula com oração, vamos pedir a bênção de Deus para esta aula em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, pedimos neste momento, Senhor, as suas bênçãos sobre nossas vidas, para ministrar esta aula para os teus filhos que estão ouvindo, que participarão, meu Pai. Nos dá, Senhor, a sabedoria do teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, para entender, compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Meu Pai, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por estar na tua presença. Amém. Pode assentar, amados irmãos, glória a Deus. Então, hoje, nossa escola bíblica, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2026, revista CPAD, na sede PRRCE, hoje 23/3/2026. O tema do trimestre, meus irmãos, é a Santíssima Trindade, e o título, o Deus único revelado em três pessoas eternas. A lição de hoje é a lição de número 12, o Filho e o Espírito. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua presença, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Vamos aos objetivos da lição de hoje, meus irmãos. Primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Então, no tópico 1, nós vamos ver, aqui traz o objetivo do tópico 1, a concepção de Jesus, ou seja, como o Senhor Jesus foi gerado. Então, pela palavra do Senhor que nós vamos ver nessa noite, aconteceu de forma sobrenatural, né? Foi uma revelação do Senhor. O Espírito Santo veio sobre Maria, nós vamos ver logo mais no desenvolvimento da lição. Então, obra do Espírito Santo, amém? O tópico 2, objetivo da lição, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. Então, nós vamos ver também sobre a vida do Senhor Jesus, o ministério dele, como foi realizado, e ele, como homem, ele deixou o exemplo da necessidade que os seres humanos têm da ação do Espírito Santo. E no tópico 3, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Então nós vamos ver que a obra do Espírito Santo é visível, né? Deus, único Deus, manifesto como Pai, como Filho e como Espírito Santo, o que nos leva a crer na doutrina da Santíssima Trindade na salvação. Pode passar. Leitura bíblica em classe, nós vamos ver ler no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas 1, 26 a 29. Os irmãos querendo acompanhar aí na revista, tá bom? Tá igual a revista. Quem tiver a revista pode acompanhar no quadro. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 27. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Versículo 29. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Nós vamos ver agora no versículo, Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Deus, e o seu reino não terá fim. Pode passar. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pode passar. Vamos à introdução. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, Filho e Espírito Santo atuam em perfeita unidade, né? Então, nas próprias imagens que estão aí, nós podemos ver 3 grandes eventos, né, que aconteceram, e nesses eventos é possível ver com clareza a pessoa do Pai, Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho, Deus na pessoa do Espírito Santo, né? Então nós vemos aí como aconteceu a concepção, né, do Senhor Jesus. Já foi uma obra do Espírito Santo, e, portanto, ele veio a nascer como um homem, né, 100% humano. E depois nós vemos na terceira figura aí do quadro a hora da redenção, a hora em que nosso Senhor Jesus se entrega, se oferece, né, como para salvar toda a humanidade no Calvário. E depois nós vemos a terceira figura, que é o momento da ressurreição. Nosso Senhor Jesus ressuscita, né? Tornando então a obra do Senhor perfeita, porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. Então fica provado na ressurreição do Senhor Jesus que ele não pecou. E a ressurreição do Senhor Jesus, irmãos, é um fato real, não é alguém que imaginou, pensou, não, ele apareceu a muitos, né? E aqueles que o viram deram continuidade à obra do Senhor, ainda que custasse a vida, como muitos de fato morreram anunciando Jesus, anunciando um Jesus vivo que ressuscitou, de forma que a obra do Senhor continua até hoje, né? E principalmente, irmãos, desde o momento que é anunciado o nascimento do Senhor Jesus, nós começamos a ver nas Escrituras, no Novo Testamento, com muita clareza, a doutrina da Trindade. Nós estamos na 12ª lição estudando a doutrina da Trindade, né? É muito importante para nós, irmãos, inclusive no momento que alguém vem questionar a Trindade, né? Então nós temos sempre lembrado os irmãos de alguns pontos muito importantes, né? Há igrejas evangélicas, irmãos, que levam o nome de evangélica, né? Que não crê na doutrina da Trindade, tá? E inclusive dizem que essa doutrina foi uma doutrina inventada pela Igreja Católica, não tem nada a ver, é uma doutrina bíblica. Durante essas lições, quem quiser entender melhor ainda, vai lá em cada lição, quase todas estão postadas no grupo, no canal da IPRRCE. Você pode observar nas lições que já foram dadas, e em cada lição isso fica sempre muito claro, tá bom? Então, vamos avante, pode passar. Nós ainda estamos aí na introdução, quem tem a revista,
Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção, né? Então, a vinda do Senhor, a vida dele aqui, a crucificação, a ressurreição, são os pontos mais fortes, né, mais fundamentais da fé cristã, e é explicado de forma muito simples, né? De forma muito simples. E aqui nos chama a atenção, né, a palavra encarnação, porque em uma das aulas, nosso irmão Francisco de Assis, que inclusive está aqui, colocou um ponto interessante, né? Há uma doutrina que é do Espiritismo que crê na reencarnação. Reencarnação não tem nada a ver com encarnação, tá certo? Encarnar, no caso do Senhor Jesus que encarnou, ele já existia, né? Era Deus, tá? A Bíblia mostra que ele já existia, e quando ele foi gerado no ventre de Maria, o que aconteceu não foi reencarnar, porque ele não existia na Terra. Ele ele existia como Deus, né? E ali ele é gerado no ventre de Maria e ele é encarnado, não é encarnado, tá? Que a doutrina da reencarnação, ela não trata o assunto da reencarnação se referindo a Jesus, claro, né? Ela trata da possibilidade, não, eles acreditam que as pessoas morrem, depois voltam de novo, reencarnam e vai reencarnando, até a pessoa conseguir um estado de perfeição que se torna um Deus. Esse é o ponto alto, né, da crença deles, que não tem nada a ver com as Escrituras. A palavra do Senhor, Hebreus 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, uma única vez, segue-se o juízo. Tá? E também quando Jesus falou do rico e do pobre Lázaro na época, que morreram, foi Jesus que falou, não é um pastor, uma igreja, uma denominação, uma crença, uma ideia. Jesus que diz que lá, quando eles morreram, um foi para o seio de Abraão e outro foi para o Hades, né? O rico. E lá, Jesus contando que o rico vê Abraão e pede a Abraão para que o pobre que estava lá naquele lugar maravilhoso, né? Que era o seio de Abraão, viesse, molhasse a ponta do dedo e viesse lá onde ele estava, em tormento, para tocar na língua dele com o dedo molhado, né? E Abraão disse, não, quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Ou seja, morreu, já fica definido se vai para o céu ou se vai para o inferno, só tem esses dois lugares, tá? Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, a definição da salvação, ela é decidida enquanto a vida na terra. Depois que morre, não tem mais jeito. E aí o que estava no Hades, é Jesus contando. Disse assim, então permita para Abraão que vá alguém daí lá na terra e fale para os meus irmãos para eles não virem para esse lugar de tormento. E Abraão diz, não, lá tem a lei, lá tem os profetas. Ninguém pode voltar mais lá. Então, não há nenhuma possibilidade, segundo as Escrituras Sagradas, de alguém que morreu voltar a este mundo, né? Quando as pessoas dizem que viu a mãe, viu o pai, viu quem morreu, ou é a memória da pessoa que está guardando a imagem, que fica lembrando, e essa lembrança cria uma imagem para ela, tá? E quem é crente sabe que é uma coisa da mente, do coração, é uma relação muito forte, e a gente tem que respeitar esse sentimento, né? De um sonho que eu vi muito também a minha mãe, né? Depois da morte, mas depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que os mortos não se comunicam mais com os vivos na terra, não voltam mais, segundo a Bíblia Sagrada, palavra do Senhor Jesus, tá bom? Estou explicando isso porque sempre vem aquela dúvida, encarnou, reencarnação, são coisas completamente diferentes, quem morreu não volta mais, tá certo? Aí a pessoa pode dizer, mas eu creio. Não, mas você crê numa coisa que não tem fundamento bíblico, não tem, e o próprio Jesus deixou claro que isso não é possível. Então, não dá, é uma crença errada, tá? Segundo a Bíblia, tá bom? Só abrindo um parênteses aqui, que as pessoas são livres para elas crerem no que elas quiserem. Inclusive, Deus
deu aos homens o livre-arbítrio, né? Mas o Senhor Deus nos ensina o que Ele pensa, o que Ele quer de cada ser humano. E quando nós lemos a Bíblia, de verdade, nós temos um encontro com o Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, tá bom? Então, eu acho importante sempre fazer esse comentário, porque tem pessoas que não viram as aulas anteriores, e aí fica às vezes uma pergunta sobre encarnação e reencarnação, completamente diferente. Pode passar. O tópico 1, o Espírito e a concepção do Filho. O item 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Lucas 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. É exatamente o que está escrito lá em Lucas 1:26. Pode passar. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, Lucas 1:27. E lhe faz uma revelação surpreendente. Ele diz: eis que em teu ventre conceberás e dá à luz um filho. Está lá em Lucas 1:31, na parte A. Pode passar. E ainda lhe diz o nome da criança. O anjo diz: e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31b. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. 1:32. Só dá uma paradinha aqui para nós observar. Então vamos lá. Quem foi que mandou o anjo, né? Foi o Pai, né? Foi Deus. Que nesse momento aqui é Deus se revelando como Pai, né? Então ele viu o anjo. Quando o anjo vem, tá? Ele anuncia que ela será gerado nela uma criança, né? Um ser humano, na nossa estrutura humana, uma criança. E o anjo também diz o nome desse menino, que é Jesus, que lá no original é Yeshua, né? Tá certo? Até uma polêmica sobre o nome Jesus, mas não vem um caso. Quando nós confessamos Jesus, nós estamos confessando exatamente aquele Yeshua, né? Porque tinha muito Jesus, né? Que foi gerado lá pelo Espírito Santo por Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, tá bom? E o anjo também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo, tá? Então, o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, era homem, 100% homem, era Deus, e na missão dele ele veio como filho. O Deus se revelou para nós, na pessoa de Jesus, como filho. Aí alguém vai te dizer, vai querer te convencer que Jesus não era Deus, era o Filho, não Deus, né? Porque tem uma linha teológica de crença, né, cristã, que reconhece Jesus só como Filho, não reconhece Jesus como Deus. As Testemunhas de Jeová, eu vou falar porque está escrito lá nos livros de estudo deles, que reconhece Jesus como um pequeno Deus. Foi um profeta e também chama ele de um pequeno Deus. Jesus não foi pequeno Deus, Jesus é 100% Deus, tá bom? Irmão Francisco, dê o microfone aqui para a irmã Ana Amaro, ela vai comentar, fazer uma pergunta. Os irmãos, fiquem à vontade. Diaconisa Ana Amaro. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor, só uma pergunta. Quando Jesus nasceu, né? De Maria, né? Que era a mãe. Ele já nasceu 100% homem ou ele era como santo? Assim, ele comia, bebia, tinha desejos como toda criança. Aí depois ele se tornou adolescente, depois ele foi para a fase adulta, né? E quando ele foi para a cruz, ele estava com 33 anos, não é isso? Sim, a morte, né? Aí ele se fez homem, claro, né? A pessoa com 33 anos já está homem. Ele tinha todos os desejos que um homem carnal tem, ou ele era totalmente santo? Não, vamos entender aqui. Jesus era 100% homem. Todos os desejos que um ser humano tem, certo? Jesus tinha também. Inclusive, diz a Bíblia também, que em tudo ele foi tentado, como os seres humanos são, a pecar.
mas ele não pecou, né? Então ele comia, bebia, ele sentia fome, né? Sentia sede, sentia cansaço, porque se ele não fosse 100% homem, o sacrifício da cruz não teria valor de salvação, tá certo? Porque tinha que ser um ser humano morrendo lá mesmo, tá certo? Inclusive o apóstolo Paulo diz assim, que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação assumir a forma de Deus, mas assumiu a forma de homem e de servo, servo fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Então está escrito exatamente assim. Então o Senhor Jesus, inclusive, como homem, ele também diz assim, eu vim não para servir, não para ser servido, mas para servir. Inclusive ele serviu com a própria vida, né? Então é muito interessante a pergunta da diaconisa Ana Amaro, porque isso também esclarece a algumas mentes, né? Porque há linhas também de crenças, né? Que Jesus era um ser especial, né? E ele não era um ser especial, ele era um ser humano normal, tá? Só que ele não pecou. E era tão provado que ele era um ser humano normal, vou só dar um exemplo, que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e quando terminou o jejum, quem estava lá para tentar ele? Satanás. Porque Satanás sabia da fragilidade física de Jesus, mas o Senhor Jesus, mais uma vez, venceu a Satanás, né? A irmã diaconisa Ana também colocou um ponto aqui interessante, a questão da santidade. Jesus era santo? A Bíblia diz que quando, também tem uma referência a ele, o santo que de ti há de nascer. Nós precisamos, irmãos, entender a palavra santo em duas situações. Tem santo que se refere a Deus, Deus santo é perfeito, porque Deus é perfeito. Mas o homem santo, ele não é perfeito, porque a gente tem na mente uma ideia que ser santo é ser perfeito, e ser santo o homem não é ser perfeito. Inclusive, os dons ministeriais que Jesus deu, pastor, evangelista, profeta, doutores, mestres, todos aqueles dons, no finalzinho diz assim, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, se o santo de Deus, homem, fosse perfeito, ele não precisava de nenhum aperfeiçoamento. E nós todos precisamos. Então, a gente encontra, às vezes, na mente, no coração dos irmãos, de alguns irmãos, essa ideia de santo só pensando em Deus. Só Deus é santo porque Deus é perfeito. Sim, mas não é só Ele que é santo. Os homens também são santos, imperfeitos. Mas como é que pode ser um santo imperfeito? Santo tem que ser perfeito? Não. Deus diz assim, sede santo, é uma ordem. Está escrito, sede santo porque eu sou. Deus não está dizendo que nós seremos igual a eles, que nós não vamos conseguir. Deus sabe. Mas para Deus, a nossa santificação qual é? Que é importante isso daqui. Quanto mais eu obedeço ao que o Senhor manda, quanto mais eu me separo para o Senhor, eu estou me santificando. Mas eu sou perfeito? Não. Eu vou alcançar a perfeição? Não. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus quer a nossa perfeição, mas Ele sabe que nós não somos. Mas por que é que Deus nos coloca essa meta impossível? Para nós não relaxar. Porque tem pessoas que dizem, santo é só Deus mesmo, eu sou pecador, um pecadinho aqui, outro acolá, né? Não. De forma nenhuma. No Novo Testamento a palavra também diz assim, não pequeis. Então a vontade de Deus é que você não peque, mesmo Ele sabendo que nós pecamos. Agora Ele diz, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, porque quando a pessoa ela se dedica a se separar para Deus, quando ela comete um pecado, se a pessoa não entender essas coisas, para ela é o fim, ela não vai mais conseguir salvação, ela não vai mais conseguir servir a Deus, e não é dessa forma que nós temos que entender. Toda vez que nós pecarmos, vamos correr para os pés do Senhor e pedir misericórdia. Agora, toda vez que eu e você pecarmos e for para os pés de Jesus, a gente lembra da mulher que foi pega no ato adulterando, queriam matar a mulher. Jesus disse, quem é que não tem pecado aí? Atira a primeira pedra. Quando todos foram embora, Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Ela não pecou mais? Pecou, claro que pecou. Mas com certeza,
do adultério, ela saiu. Do vício da prostituição, ela saiu, né? Então, assim, se nós formos olhar, irmãos, quem nós éramos, o que nós pensávamos, o que nós fazíamos, a forma de vida que nós vivíamos, né? De coisas erradas, meu irmão, olha, se a gente pudesse fazer uma lista de 100, pelo menos 90 nós já conseguimos riscar dessa lista. Isso significa que está se santificando. Agora, uma pessoa que vem para Jesus e não tem diferença nenhuma para o mundo, então essa pessoa realmente, ela é um confesso, mas ela não é santa diante de Deus. Por quê? Porque ela não está no processo da santificação. Tá bom, irmã? Quer falar mais? Fica à vontade. E eu acredito que quando Deus enviou o Filho, né? Sim. E ele em forma de homem, para passar por tudo que ele passou, era porque Deus queria assim saber se era possível nós, como seres humanos, passar por tudo aquilo e renunciar, assim como o Senhor Jesus renunciou. Isso. Não que nós sejamos comparáveis ao Senhor Jesus, jamais. Isso. Mas assim, eu acredito que essa era a ideia, ou não? Com certeza. O apóstolo Paulo, para responder à irmã Ana, ainda biblicamente, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também disse assim: aquele que nele crê deve andar como ele andou. Tá? Então tire essa palavra da perfeição, porque inclusive um pastor falou para mim: para de pregar a perfeição. Para de querer que as pessoas sejam perfeitas. Para de querer querer que as pessoas sejam perfeitas. Eu digo, não é essa. Porque a gente fala muito das questões morais, irmãos, de uma vida regrada e tudo. Mas eu que estou falando, eu sou pecador, os irmãos são. Agora, se nós relaxarmos, irmão, a tendência são os escândalos. É envergonhar o evangelho, a igreja de Deus, irmãos. Amém? Mas olha, para reforçar mais ainda esse pensamento aberto, nós não acreditamos, irmãos, que o ser humano se salva pelas obras. Claro que não. Porque se for pelas obras, a gente não pode, a gente tem que ser perfeito, e ninguém é perfeito. Mas o Senhor Jesus também diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E o Senhor também diz que naquele dia, irmãos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e cada um dará conta de suas obras. Certo? Por que Jesus veio? Porque nós não conseguimos, o povo de Deus, Israel, não conseguiu obedecer 100% à lei, estavam perdidos. E ficou provado que o homem não consegue. Então Jesus veio, tá, numa missão de grande humilhação. Ele deixou a glória como Deus, se tornou humano, para vencer Satanás e dar a nós a salvação, que nós não conseguiríamos e não conseguimos sem ele. Mas nós não podemos relaxar quanto os ensinos da palavra do Senhor. Graça sem obediência, irmãos, não é a verdadeira graça de Deus. Sim, mana, pode continuar. Mana, pode participar, fica à vontade. É isso mesmo, pastor. É porque eu já assim sabia que era assim, mas eu queria a confirmação, né? Certo. E assim, como existem muitas pessoas, né, que às vezes tenta, né, se libertar de algo e diz, não, mas eu não consigo, né? Mas Deus sabe que consegue sim. É porque não quer, né? Às vezes, aí deixa que o próprio eu reine, né, também. Pois é, porque Deus sabe que é possível, né? A gente tem que responder esses comentários, porque é muito importante. Fala da realidade da vida, né? Por exemplo, pessoas que são viciadas em drogas, em bebida alcoólica. Tem esses vícios, né? Tem também os vícios da prostituição. Tem outros vícios, né? Que, meus irmãos, para quem não tem esse vício, parece que é fácil. Mas eu convivi, nós ficamos 3 anos dentro de uma casa de recuperação, ouvindo cada história e ajudando e aconselhando. E a gente vê o sofrimento de muitos querendo e não consegue. Por quê? Porque o diabo, os demônios, se aproveita da fragilidade humana que essa dependência causa. E essa dependência, principalmente as químicas, ela está no sangue. Ela fica impregnada no sangue.
torna-se algo parte da biologia do homem. Às vezes precisa de tratamento psicológico, precisa de tratamento de medicamento, precisa... E claro que esses tratamentos, se não tiver também oração e Deus na vida dessas pessoas, eles também não conseguem, tá? Então é uma coisa muito, muito difícil, tá? Às vezes a gente chega a essa conclusão de que a pessoa não quer. Não, tem pessoas que querem. Agora tem uns que são orgulhosos, tem uns que não querem dar o braço a torcer e não busca tratamento. Infelizmente será quase impossível ele sair dessa prisão, tá certo? Porque depende de vários aspectos e principalmente de Deus, o Espírito Santo, da palavra de Deus, e de muita dedicação a Deus, tá? E aí a gente tem experiências maravilhosas de pessoas que foram libertas, hoje são servos de Deus, faz grandes obras para Deus, e outros que não conseguem, né? Então isso é uma coisa que fica difícil da gente julgar essas pessoas, tá? Aí são eles e Deus realmente, tá bom? Amém? Mas vamos avante. Amém, irmã? Tá bom? Glória a Deus. Pronto. Só desliga o microfone para ele não gastar a bateria e depois liga de novo. Vamos lá. Maria demonstra perplexidade, não entendendo como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. Como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem? Lucas 1,34. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Então, quando aquela notícia chegou, irmãos, nossa, para Maria, um ser humano, foi uma coisa assim assustadora. Ela ficou extasiada, né? Já pensou um negócio desse? Tá? Mas o anjo explicou. E como ela viu ali o sobrenatural de Deus, inclusive um anjo, então ela aceitou, porque ela era uma serva do Senhor, e ela vai dizer depois, né? Cumpra-se em mim, Senhor, a tua palavra, é a tua vontade, então aconteça. E aconteceu. Pode passar. Na sequência, o texto afirma que ela creu na mais completa confiança e submissão, declarou: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Está em Lucas 1,38. Então tem a figura aí, né? Uma ilustração para a gente imaginar como foi aquele momento, né? Que é um ponto também muito combatido pelas seitas, por aqueles que não creem no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Mas nós temos, irmãos, em torno de todo esse acontecimento, muitos outros acontecimentos que confirmam que tudo isso foi verdadeiro e é verdadeiro. Pode passar. O item 2 do tópico 1. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção, ou seja, como era que ia ser gerado nela essa criança, é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como é que isso vai acontecer? Porque não ia ter, né, contato dela com um ser humano. Ela não era casada, ela diz, né? Não sou casada. Como é que isso vai acontecer? Ainda não me casei. Como é que vai ser gerado, né? Antes de eu me casar. Então, o anjo explicou que viria sobre ela o Espírito Santo e ia acontecer. Com certeza, né, Maria viveu essa experiência, tá? E se deu conta que de fato estava grávida, né? E a gente sabe dos problemas que ela enfrentou. Primeiro, o futuro esposo José intentou deixá-la, a Bíblia diz, secretamente. Mas Deus aparece a José e diz: olha, o que está lá é meu, né? E da forma que Deus apareceu, José também aceitou. Agora, o grande problema que eles passariam a enfrentar era a cultura judaica, né? Porque na cultura judaica,
até o namoro era regulamentado, o noivado era regulamentado, o casamento tinha que casar dentro de todas as normas, regras, né, de pureza, santidade. Agora aparece uma criança, imagina aí a confusão, como foi grande, né? Há histórias paralelas que eles apanharam, principalmente José apanhou, sofreu, padeceu, né? E ele, quando intentou deixar Maria, também há um entendimento que ele queria ir embora e levar a culpa e ela se tornar vítima, né? Mas não era assim que Deus queria. Eles tiveram que pagar o preço pela chegada de Jesus. Eu vou sair um pouquinho fora para dizer, nós também pagamos um preço por sermos crentes, né, irmão? Só em você dizer que é crente, você já arruma inimigo. Não precisa falar nada, né? Porque é a revolta de Satanás. Mas nós sabemos em quem cremos, né? E quem está em nós. Então, isso é muito maravilhoso. Também quero que os irmãos percebam que enquanto nós estamos falando desses acontecimentos, dessas manifestações, os irmãos procurem ver aí a presença do Pai, procurem ver a presença do Filho, Jesus, e procurem ver a presença do Espírito Santo, porque o tema central desse estudo é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Pode passar, irmão. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? Então, irmãos, aqui é para nós vermos a presença do Espírito Santo na obra da salvação. Então, para a humanidade se salvar, precisa de um Salvador. E Salvador foi enviado por Deus. O Pai enviou o Filho. Deus se manifesta agora como Filho. E ao mesmo tempo aparece o Espírito Santo, né? Que é Deus também presente desde a concepção, desenvolvimento, o nascimento, tudo que foi acontecendo com o Senhor Jesus, a gente vê ali a presença do Espírito Santo. Inclusive, quando Jesus vai se tornar público, só poderia a partir dos 30 anos, né? Segundo a cultura da época. Hoje, com 18 anos, a pessoa já responde por si mesma, mas naquela época era a partir dos 30, por isso que Jesus só se tornou público a partir dos 30 anos, né? Mas quando ele se torna público, que ele começa a anunciar o Evangelho, ele, como homem, deixou também claro que todo ser humano depende da unção, de ser ungido, da presença do Espírito Santo, tá certo? Por isso que Jesus, antes de partir, ele falou bastante, né, para a igreja atentar para o Espírito Santo, se voltar para o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o revestimento. Então, o Senhor deixou bem claro que para a igreja dele sobreviver, dependia e depende do Espírito Santo, tá bom? Um crente, um servo de Deus, irmão, realmente cheio do Espírito Santo, coberto pela presença de Deus, ele passa por todas as provas e a glória do Senhor. Pode ir. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, né? Êxodo 40, 35. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração, Lucas 9, 34. E sinaliza o poder criativo, de criar, do Espírito de Deus. Gênesis 1 e 2, desde o início, né? Salmos 104, 30. Lá no livro de Êxodo 40, 35 está escrito assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aí tem essa figura, né? Naquela passagem que eles não conseguiram entrar no tabernáculo porque ali estava a glória de Deus. Então era uma fumaça que cobria tudo aquilo dali. Era uma linguagem figurada, mas aconteceu mesmo a fumaça, né? Uma forma de Deus dizer: eu estou aqui. Então, também hoje, irmãos, quando Deus se manifesta, a pessoa sente.
É diferente de um sentimento puramente humano. Um dos sinais de Deus, irmãos, é fogo na nossa vida hoje. Quando Deus, quando Ele está em nós, o Espírito Santo, coisa maravilhosa. Mas quando Ele se manifesta, Ele quer fazer algo, a temperatura aumenta. O calor do coração. Você é tomado, é uma coisa assim que você sabe que está acontecendo um sobrenatural de Deus na sua vida, na nossa vida. Porque Deus faz essa diferença, tá certo? Muito importante isso daí. Para a gente não confundir Deus com emoção, né? Tá bom? Emoção da carne, né? Porque tem a emoção do Espírito também, que se glorifica, é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, que é Deus. E por isso será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Então, Deus só tem um filho, que é Jesus. Todos os demais seres humanos, segundo o Evangelho de Lucas 1:12, está lá escrito que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, Evangelho de João 1:12. Também o Senhor Jesus disse para Nicodemo: tu tem que nascer de novo, Nicodemos, né? E Nicodemo não entendeu. Nicodemo era um doutor da lei, era um principal da sinagoga. Eu tenho que nascer, entrar no ventre de minha mãe. Eu tenho que sair do ventre, entrar de novo e nascer de novo, né? Jesus disse: não é desse nascimento, não é da carne nem do sangue. Então, meus amados irmãos, nascer de novo é o espírito humano de novo se conectando, religando de novo com Deus e tendo agora uma comunicação direta com Deus. Porque enquanto o homem está no pecado, dominado, vencido pelo pecado, obstinado, Deus não se comunica com esse homem, porque a comunicação é pelo Espírito. E o Espírito, nesse caso, que o homem está dominado pelo pecado, ele está preso, né? Deus não pode agir. E só quem pode mudar isso é o próprio Espírito Santo, quando o homem abre o coração. Vamos lá. O ponto 3 do tópico 1. A pureza e a santidade do Filho. Vamos lá. O anjo afirma que o filho nasceria de O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo, né? Foi o que eu comentei aqui agora. Quando diz aqui que seria santo, não era santo Deus, que ele já era Deus e já era santo como Deus, né? Mas um santo homem. Mas um homem que ia viver 100% para Deus, que nenhum outro ser humano viveu e nem viverá. Amém? Então ele era santo porque era Deus e era santo homem, ser humano. E é isso que o Senhor quer de nós, mesmo sem alcançar a perfeição. E nós nos tornamos santos e justos porque Jesus está nas nossas vidas e Ele completa esse débito que falta para completar o crédito. Amém? Para fechar a conta. Tá bom, vamos lá. A palavra santo no grego, agios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divinal. Então a palavra santo lá para Jesus, né, que estava nascendo, era essa palavra aqui no original, que não se trata de um Deus santo, porque Deus é santo. Se trata de um homem santo, no sentido de quê? Consagrado. A gente vem para a oração de consagração querendo o quê? O que é consagração? É consagrado, é ter mais vida com Deus. É estar mais separado para Deus. Tá? Porque isso é um processo, irmão. A pessoa, quando aceita Jesus, ele já recebe a salvação instantânea. Se ele morrer naquele instante, não importa a vida que ele viveu, ele está salvo. O exemplo do ladrão da cruz, né? Lá na cruz. Mas enquanto ele vive, ele vai viver agora se santificando, se separando para Deus, tá bom? Vamos lá. E aí a palavra para esse santo é, aqui no original, ágios, né?
No caso de Jesus, designam um atributo divino. Salmo 99:9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Então aqui tem um detalhe, tá? Que também é um ponto muito polêmico na teologia. Porque todo ser humano, depois de Adão, ele herda o pecado de Adão. Inclusive a Igreja Católica batiza a criança porque eles acreditam que a criança, mesmo na fase da inocência, precisa se batizar porque é um pecador. Senão, se morrer como criança, está perdido. Mas isso não é, a Bíblia não diz assim. Jesus diz que das crianças, na fase da inocência, é o reino de Deus. Elas já estão salvas. A pessoa precisa se converter, aceitar Jesus e se batizar depois de adulto. Porque Jesus diz, quem crê e for batizado. Então uma criança não crê em nada, ela não sabe de nada. Então, biblicamente não é correto batizar a criança. Jesus, quando criança, ele foi apresentado ao Senhor. E as crianças devem ser apresentadas em ações de graça, porque é uma bênção de Deus, e pedindo a Deus que abençoe para que aquela criança cresça bem, com saúde, se desenvolva fisicamente e comece a vida entendendo as coisas e já com temor de Deus. Jesus, quando criança, diz que o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, é isso que os pais devem fazer. É desde cedo, como a Bíblia também diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Não é só trazer para a igreja, é colocar nele a palavra de Deus, é ler a Bíblia com ele, para ele ouvir. Quando ele começar a escrever, estudar e fazer tarefas, é estudar mesmo, de verdade, com os filhos, colocando o evangelho no coraçãozinho dos filhos, né? Não é dar um celular na mão do menino, da menina, para ele ficar lá brincando, quando daqui a pouco acontecem as piores coisas que nós temos visto aí, inclusive envolvendo crianças, tá? Então, só abrindo um parênteses aqui. Então, o Senhor Jesus, sim, aí o ponto polêmico é, e quando Jesus nasceu, ele herdou o pecado de Adão? Então tem pontos teológicos que travam a guerra contra isso aí. Aí entra a fé. Nós acreditamos que quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, tá? E ele passa a receber, né, como ser humano agora, a parte de Maria para ele, ela Maria, pelo fato dela ser virgem, não significa que ela não era pecadora. Inclusive, quando Jesus nasceu, que ela foi ao templo, ela levou a oferta para dizer que era pecadora, né? Tá? Porque era assim que se fazia. E qual é a nossa crença? É que quando Jesus foi gerado, com certeza, Maria coberta pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não permitiu que aquela herança de Adão viesse para Jesus. Então Jesus não nasce um pecador, ele nasce um santo, santo homem. Mas os demais homens nascem pecador. E enquanto está na fase da inocência, está na garantia que a gente diz. Se partir já está salvo. Jesus disse que deles é o reino de Deus. Mas quando ele começa a conhecer o pecado, ele já tem que se arrepender, porque aí ele vai responder pelos pecados dele e precisa de um Salvador que é Jesus. Bom, Salmos 99. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, está falando de Jesus, ó. Jesus é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, né? Ele diz assim, porém um que, como nós, Jesus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí vai dizer que ele ofereceu um único sacrifício e eterno para que todo aquele que nele crê seja salvo. Tá bom? Então, isso aqui esclarece muita coisa, né? Tá? Se tiver dúvida, pergunte que a gente comenta. Vamos para frente. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. Romanos 5:19. O Espírito também o consagrou para ser cordeiro sem defeito
e imaculado. 1 Pedro 1,19. Olha o que está na carta de 1 Pedro 1,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Um pastor chegou para mim e disse que um irmão lá, obreiro, presbítero, chegou lá, perguntou para ele: irmão, você é justo? Ele disse: sou. Não, justo só Jesus. Mas está aqui, ó. Em Jesus nós somos justos, amém? Justificados. Porque a questão da santidade e de ser justo, não que de nós mesmos nós somos, mas quem serve a Deus de verdade, irmãos, o que falta é Jesus completo. Então nós nos tornamos santos em Cristo, nós nos tornamos justos em Jesus Cristo, tá bom? Porque por um veio o pecado e a morte, mas por Jesus veio a obediência e a vida eterna, tá bom? A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação, tá? Então, é tudo por Jesus. Mas nós não podemos, em nome de Jesus, irmãos, você que vai me ouvir, não acredite que tudo é por Jesus e eu não tenho que fazer nada não, porque tem. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Paulo diz: agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Cristo, quando uma pessoa de coração entrega a sua vida ao Senhor, quem governa, quem dirige é o Senhor Jesus. Sempre que nós pensamos ou vamos fazer alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo está ali para nos alertar, né? Para falar conosco. Então, vamos entender essa parte da graça de forma mais ampla e não de forma tão simplista que ninguém tem que fazer mais nada. Não é bem assim, tá? Vamos lá. Então, somente ele foi capaz de cumprir a lei. Está lá em Lucas 5,17, com certeza. E oferecesse como sacrifício perfeito, Hebreus 10:10, né? Nossa vontade nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, né? Então esses versículos, se a pessoa não lê o contexto, ele acha que não precisa mais fazer nada, e não é bem assim, né? Tem que entender o contexto, né, da salvação, tá bom, meus amados irmãos? Vamos avante. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica a imagem do Filho de Deus, Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é isso? É a partir de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus espiritualmente. Um detalhe, irmão. Segundo a criação, todos são filhos, porque todos viemos de Deus. Amém? Então, temos que ter cuidado também quando a gente vai falar às pessoas que não conhecem o Evangelho, que não servem a Jesus, né? Se apresentando assim: eu sou filho de Deus, você não é filho de Deus. É complicado isso daí, porque uma pessoa que está no mundo, ele não vai entender isso, a não ser Jesus. Pregue a salvação em Jesus. Pregue que Jesus veio para salvar a todos. Quando a pessoa vier para o Evangelho, que ela aceitar Jesus, ela vai entender essa diferença. O que é ser filho segundo a criação e o que é ser filho nascido espiritualmente. Amém? Então é importante ter essa cautela, porque certas colocações, para quem não entende, irmãos, só vai gerar confusão e afastamento, né, das pessoas. Só abrindo aqui um parênteses, tá bom? Vamos avante. Tópico 2. O Filho e sua relação com o Espírito. O Filho é o verbo feito carne. Vamos lá. Ao assegurar que o verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Evangelho de João 1,14. E o verbo aqui é Jesus. Verbo, literalmente, é palavra. Mas na Bíblia, palavra
Jesus é a palavra, né? Então a gente faz essa inferência, né? Para entender que verbo que é palavra é Jesus. E o contexto aqui do próprio versículo já mostra que não está falando só de letra, está falando de alguém. E o verbo se fez carne, né? Então como é que uma letra se torna carne, né? Não é possível, né? Mas está falando de quem? De Jesus, que se fez carne. E habitou. Quem é que habita? No caso, tem que ser um corpo, né? Que é Jesus, entre nós. E vimos a sua glória, né? Então nós vimos a glória de Deus ali na vida do Senhor Jesus, né? A glória plena de Deus, manifesta, né? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que foi Jesus também. Porém, o verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, é anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Olha o que está em João 1, de 1 a 3. Ó. No princípio era o verbo. Então, quando diz era, é porque ele já existia. Amém? No princípio era o verbo. O verbo é Jesus, ele já existia. E o verbo estava com Deus. Então, lá em Gênesis, quando diz lá que façamos o homem, essa palavra façamos, se referindo a Deus, no original, revela Deus que é um só composto, uma unidade composta. Deus dizendo que se manifestava em mais de uma pessoa. Então aqui diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele quem? Jesus é Deus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então esse versículo deixa absolutamente claro que Jesus, que se tornou carne, que se tornou humano, ele era Deus e continuou sendo Deus. Amém? Então, isso é muito interessante nas nossas pregações, esclarecer alguma coisa para quem ainda não entende. Vamos lá. Isso indica que na plenitude, irmãos, é completo, é total, tá? Pleno. Na plenitude dos tempos, o verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Olha o que está em Gálatas, é Bíblia, né? Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou, aqui esse Deus aqui, Deus é um, ele, aqui está se referindo ao Pai. Deus enviou seu Filho, porque quando liga Deus a Filho, Deus está como Pai. Aí alguém pode dizer, não, isso é você que está interpretando. Não, Jesus disse assim, ó, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai, que está no céu. Jesus deixou claro que nós precisamos entender que Deus é único, mas ele quis se manifestar como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esse é o ponto central do estudo, certo? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então aqui esse Deus é o Pai, né, que é Deus. Nascido sob a lei. Né? Está em Gálatas 4:4, meu irmão. Isso não é criação de igreja católica, de pastor, dessa ou daquela denominação, não. Porque a Bíblia está falando. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve sua essência divina. Ele não deixou de ser Deus. Ele só não usou os atributos como Deus. De Deus como Deus. Tá? Vamos avante. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos. Ó, que eu estou falando aqui, tá? Os atributos como Deus. De Deus como Deus. Divinos. Exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Tá? Então, tudo que o Senhor Jesus fazia, irmãos, era por manifestação agora de Deus, Espírito Santo, em Jesus, homem. É um negócio bastante complexo, mas é assim que Deus se revelou. Tá? Aí a gente pode ler em Lucas 4:18, 19, João 5:19, Atos 10:38. Vamos ler em Lucas 4:18 a 19, é igual está aqui na revista.
O Espírito do Senhor, isso foi Jesus que falou, tá, irmãos? Ó, liga aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui Jesus está como homem. Essa expressão de Jesus, irmão, deve ser a nossa. Espírito Santo, me unge, esteja sobre mim, fale através de mim, opere através de mim. É para nós entender que é assim que as coisas funcionam. Pois que me ungiu, ó, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ungiu Jesus. Aí vão pegar e vão dizer, está vendo aí, ele não é Deus não, ele é só o Filho. Ele é só o Filho quando estava na sua forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. É assim, tá? Pois me ungiu para quê? Para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui são palavras do Senhor Jesus. Pode passar, missionária Rita. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1, 28, Lucas 5, 35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Então, é visível a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 1 e 20. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, olha, o anjo veio e falou com Maria, Maria engravidou. Agora o anjo vai vir para falar com José. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá? Então, nós cremos exatamente como está escrito. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O objetivo desses textos é mostrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ó. Deus é um. Deus é um. Aí, ele se manifesta como Pai, ele se manifesta como Filho e como Espírito Santo. Mas é um só. Pode passar. A essência é uma só. Tópico 2, item 2. O Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Pode passar. Cada palavra proferida, João 3,34, cada milagre realizado, Lucas 5,17, cada demônio expulso, Lucas 11,20, cada perdão ministrado, Lucas 5,24, eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus 12,28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas 4,18. João 3,34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3,34. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lucas 5,24. Aqui foi uma polêmica, né? Os judeus disseram que ele estava blasfemando, porque só Deus poderia perdoar pecado. Aí depois Jesus vai dizer, o que é mais fácil dizer? Pega a tua cama, bota nas tuas costas e vai embora, ou dizer, perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil? Aí eles ficaram sem palavra, né? Porque qualquer um pode dizer, ó, teu pecado está perdoado. Agora, o camarada está lá prostrado numa cama, levanta, pega a cama, bota nas costas e vai para casa. Aí mostra que ele pode perdoar pecado porque ele é Deus. Amém?
Ele faz, ele fala e acontece, porque ele é Deus. Eu e você não. A gente fala e acontece se Deus confirmar. Pode passar. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. A marca de todo mensageiro do Evangelho tem que ser, antes de tudo, humildade, nunca ostentação. Essas glórias, essas grandezas, essas coisas empoderadas que estão aí, coisa esplendorosa, né? Anjo voando para tudo quanto é lado, coisa maluca. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso é tudo arte humana, meus irmãos, tá certo? Nunca vamos acreditar nessas coisas, vamos acreditar na simplicidade de Jesus, tá certo? Filipenses 2, de 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mano, a diaconisa Ana comentou, Jesus era igual aos homens, está aqui, ó, semelhante aos homens, tá? Então, olha, irmão, até para quando foram prender Jesus, Jesus teve que ter o beijo, porque eles não tinham segurança quem era Jesus ali. Porque ele se parecia muito com os discípulos. Então, quando eu vejo alguém botar uma cadeira de ouro em cima do púlpito, eu digo, isso é coisa do anticristo, isso daí. Quando eu vejo alguém querendo ser o destaque, já é cor do anticristo, irmão. O João Batista diz que ele cresce e eu diminua. Jesus, quem tem que crescer em nós é Jesus. Vamos lá, pode passar. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Isaías 11, 2. E repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É isso que nós também desejamos para nós. Esse padrão mostra até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode passar. E também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Tá? Pode passar. 2:3. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai como manifestação da Trindade. Lucas 2:32, Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em Lucas 3:22, o Espírito Santo aparece, o Pai aparece através da voz e ali está o Filho. Tá? Então, mais uma vez, um versículo que prova que a Trindade, apesar de não ter a palavra Trindade na Bíblia, Deus se manifestou em 3 pessoas. Pode passar. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. Mateus 4:1, 1 Coríntios 15:45. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em 1 Coríntios 15:45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Pode passar. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Mateus 12, de 18 a 21. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará
a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e o seu nome esperarão. Pode passar. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelam o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus disse. Em sua humanidade submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. O Evangelho de João 6,38. Porque eu desci do céu, olha as palavras de Jesus, irmãos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então esse é o que eu digo, que uma graça que não tem compromisso com a obediência não é a verdadeira graça. Pode passar. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Vamos ver Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. Isso daqui, irmãos, é muito importante para nós como cristãos. A dependência de Deus e a submissão. Pode passar. 3. A Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe aqui, ó. Onde é que está o Pai aqui? Em João 3,16. Deus como Pai. Porque quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, então quando Deus aparece aqui dando o Filho, ele é Pai. Ele está manifesto como Pai. Amém? O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Então ele oferece Jesus não só com a mensagem do reino celestial, mas também com a possibilidade de aquele que nele crê ser salvo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Gálatas 4 e 5. Então, Deus só tem um filho e os demais são filhos por adoção em Jesus. Vamos lá. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, não pecou, o fez pecado por nós, ele se colocou no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá? Pode passar. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Pode passar. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério, acompanha Jesus, e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Então, ele nasceu, obra do Espírito Santo, o Salvador cresceu, desenvolveu e cumpriu sua missão, obra do Espírito Santo na vida de Jesus, homem, e ele, o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, a gente vê claramente, tá? O Espírito Santo não manifesta como Deus passivo. O que é passivo? Não age, não. Ele está plenamente ativo, agindo desde a criação, agora e até o fim da igreja na terra, né? A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, o Espírito também vai. Então, encerra a obra da redenção por Jesus Cristo.
Agora, depois que a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que se alguém quiser se salvar, vai ter que dar a própria vida para se salvar. Que ainda vai vir o milênio depois, né? Pode passar. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Né? Então é bem claro isso. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, então aqui Deus revelado como Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. O que é trinitário? Deus manifesta em 3 pessoas. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Pode passar. 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou, são palavras do Senhor, Ele me glorificar. Ele quem? O Espírito Santo. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Evangelho de João 16:14. Meus irmãos, aqui tem um ponto que eu considero muito importante. Jesus está dizendo, Ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo. Então, todas as mensagens da igreja de Jesus, Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que estar presente. Porque esta é uma das obras do Espírito Santo na minha vida. Então, a pessoa pega a palavra e vai falar de personagens bíblicos, que é importante citar para edificar a nossa fé, para inspirar, para nos motivar, mas tudo é Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo é Jesus agindo ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Tá bom? Então, a igreja tem que ter uma mensagem cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? Cristo é o centro. Cristo deve estar presente, porque Ele é o autor da redenção. Vamos lá. Esclarece que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. Quando, porém, vier, são palavras de Jesus aqui, ó, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Tem a Trindade aqui? Tem? Ó, quando, porém, vier o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Que eu vos enviarei da parte do Pai. Deus Pai. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui, Jesus está falando do Pai e está falando do Espírito Santo. É a Trindade. Alguém vai dizer, não, o Espírito Santo não é uma pessoa. É só o Espírito de Deus. Não. Deus se manifestou como o Espírito Santo. É uma pessoa que pensa, inclusive está lá, que ele sente, ele se entristece, ele geme, ele sente, ele tem sentimento, é uma pessoa, é uma persona, é uma persona. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação, de Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Primeira carta aos Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Né? Então, quem é que conhece a Deus? O Espírito de Deus. Né? Se um homem quer conhecer Deus, ele precisa de palavra, do Espírito Santo e de oração. Né? Pode passar. Assim, toda obra genuína é verdadeira, do Espírito é profundamente cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo é o centro. Cristo deve ser o tempo todo lembrado e visto. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. 1 João 4:1 e 2. Amados,
não creiais a todo espírito. Esse espírito aqui de João, letra minúscula, espírito humano. Quando está dizendo aqui, não creiais a todo espírito, não creem tudo que falam, não. Aí ele diz aqui, ó, mas provai, ou seja, como é que a gente prova, né? Mas provai se os espíritos são de Deus. Aí ele diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4, 1 e 2. Por que ele está dizendo que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne? Porque nesse tempo diziam que Jesus não era um ser humano normal, né? Ali era só tipo um fantasma, né? Ele não era um ser humano normal. E não é verdade, ele era um ser humano normal, igual aos demais, mas sem pecado, tá? Então, essas revelações mostram que aquelas pessoas não reconheciam Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, como ele é, tá? E hoje nós temos outras provas para saber se é falso profeta. Ele tem que falar segundo as Escrituras. Tem que ter alguma coisa nas Escrituras que afirme e que apoie o que ele está profetizando, tá bom? Então, muito cuidado. Eu vou falar para quem está aqui, para quem vai me ouvir. Vocês viram aí, na pandemia, o tanto de profecia que não se cumpriu, né? Tanto de coisa que falaram. Eu tenho umas gravadas lá, ainda vou botar aqui para os irmãos verem, né, que isso daqui há mais de 2000 anos que isso daqui foi dito, irmão. Já muitos falsos profetas. Imagina hoje, irmão. Porque as pessoas se apropriam desse dom maravilhoso de Deus para nossas vidas, para falar o que querem, o que pensam, para chamar a atenção das pessoas, inclusive para explorar a fé, ganhando crédito no YouTube e ganhando dinheiro, né? Pode passar. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro de toda a obra do Espírito. Evangelho de João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Isso aqui é outro ponto que me preocupa, irmãos. O Espírito Santo não fala de si mesmo, aí. Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele não vai falar de si mesmo. Ele tem que falar em harmonia com Deus, o Pai, o Filho, porque é um só. E se nós estamos falando de Deus, nós temos que falar a mesma coisa. Por que a Bíblia diz que uma coisa é errada e o outro diz que é certo? Por que a Bíblia afirma uma coisa e o outro diz que não tem problema, quando está dizendo que tem, meu Deus? Não é o Espírito de Deus, irmão. Então, fica alerta. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto, hein? Vamos lá, pode passar. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que nós recebemos o dom da reconciliação, ou a palavra da reconciliação. Os homens vão se reconciliar com Deus através da nossa pregação por obra do Espírito Santo. Olha que posição Deus nos colocou. Por isso que Jesus diz, ide pregai, ide ensinai. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Aí ele diz, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ministério é serviço, e aqui o principal é a palavra. Ministério da reconciliação, segundo 5,18. Deus, muita gente, as pessoas vão se salvar através da nossa pregação. Cada um de nós temos uma história para contar, né? Como foi que nós chegamos no Evangelho. Deus quase sempre usou alguém para pregar, para orar por nós, inclusive para fazer campanha, né? Tá certo? Vamos lá. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se à fé. Submeteu-se com fé.
Aceitou, porque reconheceu que era Deus que estava falando com ela. Disse então Maria, eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1,38. Irmãos, essa palavra também fala muito comigo. Se Deus está nos pedindo para fazer, ou quer fazer algo através de nós, como isso agrada a Deus, irmãos? Eis aqui a tua serva, teu servo. Cumpra-se em mim a tua palavra, irmão. A palavra de Deus tem que ser o nosso norte, a nossa direção, irmãos. Sua resposta é um exemplo profundo da postura de todo crente, que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmos 37:5. Entrega. Esse é o nosso grande dilema, né? Vou ou não vou? Aceito ou não aceito? E começa a pedir para Deus fazer um monte de coisa, às vezes para fazer um pouquinho para Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pronto. Confia nele e o mais ele tudo fará. Nós cremos que ele vai fazer? Só se entregar e nós vamos ver a glória de Deus. Pode passar. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Mas Ele está pedindo para você ir, para eu ir, para fazer? Eu fui chamado de louco. Você está louco. Você vai ter que ir para receber um tratamento, né? Quando eu decidi largar tudo, né, da empresa, me amarraram 1 ano ainda lá. E a resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. A graça que não tem, irmãos, arrependimento, que não tem a fé que liga a Deus, e a obediência não é a verdadeira graça, viu? Fica ligado, ficamos ligados. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Que fé é essa, irmão? Que liga a Deus, que nos mistura com Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é o mesmo que galardão, prêmio. Ele sempre abençoa aqueles que estão servindo a Ele. Hebreus 11:6, pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína, verdadeira, em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção, ou para a direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Isso daqui é uma foto nossa, viu, irmãos? Como é que a gente está nessa foto aqui, amém? Tem algum reparozinho para fazer, né? Amém? Tem gente que tira 2, 3 fotos para ver qual que ficou melhor, né? Vamos nos ver aqui. E aí é um espelho para nós isso daqui. Maravilhoso. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, como é bom dar-te graça. Salmo 92:1. Muito bem, parabéns. Parabéns pela boa leitura. Classe Estrela da Manhã. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbio 16:3. Muito bem, parabéns. Classe Sol da Justiça. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava e, por meio de milagres, provava que a mensagem deles era verdadeira. Marcos 16:20. Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados,
5 alunos, na verdade. 5 alunos matriculados, 2 presentes e 3 ausentes. 2 revistas, trouxeram 2 bíblias. Parabéns pela boa leitura. Cresçam sempre dessa forma, amados. Amém? Palácio Jovens e Adultos, verdade e prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia o Filho, obedece, o Espírito capacita. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. A classe Jovens e Adultos tem 30 alunos matriculados, 18 dos seus alunos ausentes, 12 presentes, nenhum visitante. Irmãos, vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa de estar na presença do Senhor aprendendo. Amém? Glória a Deus. Oremos. Lembre daquela irmã que está enferma. Peço o milagre de Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos congregar, nos reunir na sua presença, para aprendermos mais de Ti aqui nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito continue falando e operando nas nossas vidas, nos dirigindo, nos guiando, Senhor, para que nós alcancemos um padrão, meu Deus, que o Senhor espera do Teu povo, da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por essas revelações, por esses ensinos maravilhosos. Abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, senhores e senhoras, cada lar, cada família. Peço a saúde dos que estão enfermos. Coloco mais uma vez a Ana Júlia na Tua presença. Dá saúde a esta menina, aos seus pais. Abençoa a nossa irmã Liduína Santo, nossa irmã Diaconisa Josefa, a nossa irmã Francisca Vidal, meu Deus, opera maravilhosamente. Nossa irmã Maria Melo, Senhor. Abençoa o irmão Flávio, Senhor. Abençoa também, meu Deus, a prima do Gustavo, Senhor, de Gustavo. Faz um milagre na vida dela. Meu Deus, eu peço pelo pastor Regiano também, pela saúde dele, Pai. Também, meu Deus, dá força e graça na prova que o Teu Filho está passando, dá a vitória para a glória do Teu nome, Pai. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra das doenças, das enfermidades, nos livra de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, pedimos a Sua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja de Nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.